Liberalismo ou estado de bem-estar social? Qual a crise foi pior? O crash da Bolsa de Valores de 1929 ou a atual situação pandêmica que estamos vivendo? Tudo isso e muito mais aqui no canal História Lúdica. Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui comigo. Bem-vindos ao canal História Lúdica. Hoje o tema da aula é muito importante: liberalismo econômico versus estado de bem-estar social, ou estado keynesianista, ou ainda estado regulador. Vamos entender um pouco mais sobre essas políticas econômicas? Pessoal, liberalismo econômico, política econômica idealizada no século XVIII por Adam Smith. Adam Smith, considerado aí por muitos estudiosos acerca do tema como o pai do liberalismo econômico, tá? Nesse contexto aí iluminista, inclusive, aula que já está aqui na playlist do nosso canal, acesse depois, Iluminismo e os Três Poderes, tá? Esse estado concebido aí nessa conjuntura iluminista por Adam Smith tem como características o livre comércio, a pouca ou mínima intervenção na economia, o lucro como mola propulsora da economia, tá? E, sobretudo, um Estado que prioriza, tá? As formas capitalistas de se relacionarem. Um Estado que não tem como prioridade, tá? O bem-estar da população, e sim o bem-estar financeiro, tá, pessoal? Em contrapartida, caminhando em direção oposta, a gente tem o estado de bem-estar social, idealizado logo após a crise de 1929, né, o crash da Bolsa de Valores, por John Maynard Keynes. Estado este que é completamente oposto, caminha em direção completamente contrária ao estado liberal proposto por Adam Smith. Keynes vai afirmar que um estado precisa ser regulador. Um estado não pode deixar as rédeas frouxas de uma economia, porque ela tende a dar errado caso isso aconteça. Então, um estado ideal para John Keynes é aquele estado que regula a economia, aquele estado que intervém na economia, aquele estado que, sobretudo, olha, tá, para o lado humano da população. Então ele vai propor sistemas previdenciários, ele vai estimular políticas de empregabilidade, ele vai estimular serviços públicos, ele vai estimular a criação de estatais, tudo isso com o intuito de regular, tá, e de promover o que ele próprio vai chamar de bem-estar social. Tá? Então são concepções de Estado completamente opostas. Lembrando que o liberalismo ele surge em uma filosofia, em um contexto iluminista, com Adam Smith, enquanto que o estado de bem-estar social, o estado regulador, ele tem origem aí pós-crise de 29, com a intenção justamente de salvar a economia americana, a economia global de um modo geral, a partir de um estado regulador, um estado intervencionista. Dito isso, pessoal, traçando um histórico, tá? Traçando um histórico aí da crise de 29, com a atual situação pandêmica que estamos vivendo, a gente tem aí muito bem ilustrado nesse organograma, do ponto de vista industrial, tá? O que John Keynes vai chamar de paradoxo de superprodução. Paradoxo, tá, da superprodução. Então, desse ponto de vista, desse prisma industrial, o que foi esse paradoxo explicado aí, explicitado por John Keynes? John Keynes ele afirma o seguinte: quando a gente tem uma superprodução com baixa demanda, a gente tem o subconsumo, e isso gera um ciclo deficitário econômico. Como assim, pessoal? Acompanha comigo. Tá? Se a gente tem uma superprodução, mas a gente tem um baixo consumo, as indústrias são obrigadas a baixarem os preços, o que diminui aí de forma direta a porcentagem de lucros, tá? As indústrias começam a falir e gera um desemprego, por consequência um subconsumo. Vejam bem, tais fatores eles não acontecem de forma separada, eles acontecem de forma concomitante, pessoal. É um efeito dominó. Então a gente tem aí
Baixa de preços por conta do subconsumo, tá? Baixa de preços, queda nos lucros, falência das indústrias e o desemprego como fatores na esfera industrial que geraram a crise de 29. Na esfera comercial, a gente tem também influenciada por esses valores as quedas das ações, as falências bancárias e a diminuição nas linhas de crédito. Então, para Keynes, a crise de 29, a pior crise econômica até então conhecida no mundo, teve origem no paradoxo da superprodução. Paradoxo esse explicitado aqui no organograma. Trazendo aí para a atualidade, para o lado contemporâneo, temos impactos que o Covid-19 vem deixando na sociedade global. Então a gente tem aí, as bolsas passaram a cair drasticamente, tá? Drasticamente, de forma abrupta. A China teve quase 3% na queda de sua bolsa de valor, tá? O índice Dow Jones, entre outras bolsas de valores, caíram abruptamente por conta desse impacto aí gerado pelo Covid-19, que apesar de ter na sua esfera principal a saúde, impacta de forma automática, tá? Nos outros setores da sociedade. O PIB dos países que tinham uma projeção de crescimento em 2020 também reduziram drasticamente. Vários países como China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão tiveram também a sua projeção do PIB reduzida drasticamente, pessoal. Mais um impacto gerado pelo Covid-19. Trazendo para a nossa realidade, para o Brasil, alguns estudiosos, alguns economistas, inclusive componentes do governo, afirmam que se essa curva de contaminação continuar, se esses impactos continuarem a crescer durante a situação pandêmica que estamos vivendo, o Brasil caminha para a pior crise econômica da história, tá? Então aqui algumas notícias retratam muito bem isso. O Brasil caminha para a pior crise econômica de sua história. Taxa de desemprego no Brasil pode dobrar a partir do Covid-19. Então tínhamos uma projeção para desempregados em situações, digamos assim, normais, em situações não acometidas pelo Covid-19. E a partir dessa pandemia, esse número, essa projeção para desemprego, essa projeção para desempregados em 2020 pode até dobrar. Outra notícia, desemprego dispara com a chegada do coronavírus. Chega a 12,2% da população. Pessoal, milhões, eu estou dizendo milhões, tá? Milhões de desempregados após o Covid-19. Não estou enfatizando a quantidade habitual de desempregados no Brasil, que infelizmente ainda é muito grande. Eu estou apenas abordando aqui a quantidade numérica de desempregos após o Covid-19. São milhões de desempregados por consequência desse impacto econômico gerado aí pelo Covid-19. Então, pessoal, promovendo uma reflexão, como de costume, ao finalizar minhas aulas, a crise de 29 propôs aí uma remodelagem do cenário econômico em um Estado que passasse a intervir na economia. Keynes salva aí a economia norte-americana e boa parte da economia mundial a partir de uma política intervencionista, a partir de um estado de bem-estar social, um estado que prioriza, tá, que prima em primeiro lugar para os lados sociais da população. Tem um livro, Veias Abertas da América Latina, que retrata, que aborda de forma aí correlacionada essas políticas econômicas, e tem como lição, tem como mensagem principal algo que eu queria deixar para vocês aí de casa refletirem, tá? O passado é mudo ou continuamos sendo surdos? Eduardo Galeano vai propor essa reflexão porque, através desses ciclos econômicos, parece ainda que a população mundial, os líderes,
ainda não conceberam que determinadas políticas não vêm dando certo, que determinadas políticas, principalmente aquelas que priorizam o lado capitalista em detrimento do lado humanitário, elas têm um ciclo de validade, elas têm um período de validade. E quando a coisa aperta, todo mundo recorre para a intervenção estatal, como vem acontecendo, ainda que de forma minoritária, mas vem acontecendo no Brasil uma intervenção estatal com o objetivo aí de diminuir, de reduzir a situação colapsada que estamos vivendo do ponto de vista econômico. Então, pessoal, para vocês aí de casa, o passado é mudo ou continuamos sendo surdos? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Foi um prazer tê-los aqui comigo mais uma vez. Obrigado.